Fala, mano, torcedor, tudo beleza? Corinthians enfrentou o Santo André na Neoquímica Arena ontem. Saiu perdendo, porém virou o jogo. Teve gol anulado de Renato Augusto, 2 gols de Yuri Alberto, um gol do Paulinho. Paulinho que depois de muito tempo que estava se recuperando, voltou a marcar gols, né? Voltou a balançar as redes aí, vestindo a camisa do Corinthians. Fique agora, pessoal, com a coletiva de imprensa do Fernando Lázaro, depois da vitória sobre o Santo André. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas possível. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E agora sim, mais enrolações, fique com o vídeo. Valeu! Mas o torcedor está muito preocupado com o Renato Augusto, né? Eu queria que você falasse se foi sério, se não foi, o que você conversou com ele, com os médicos do Corinthians, por favor. Tá, boa noite, Belo. Em relação ao Renato, ele já tinha feito ali rapidamente uma avaliação, nada preocupante, foi mais preventivo mesmo. O lance que teve um choque ali, ele sentiu um incômodo, estava já na parte final, a gente preferiu não esticar ali até o final do primeiro tempo para aguardar e deixar ver o que acontecia, né? Preferimos já fazer a troca e, claro, primeiro sinal, todas as avaliações que fizeram ali, tranquilizando no sentido de estar bem, nesse sentido que a gente vai seguir avaliando, claro, mas sem nenhum sinal de um risco em relação ao atleta. É claro que o Renato é o principal jogador da equipe do Corinthians, o torcedor está preocupado, como falou o Belo também. O que muda no seu plano de jogos caso você não tenha o Renato para as quartas de final, para esse jogo único, 90 minutos, onde tudo pode acontecer, agora a gente não sabe o adversário, mas o que muda no seu plano de jogo se você não tiver o Renato à disposição? Eu sei que o Si não entra em campo, que eu sei que você já vai responder isso, mas caso você não conte com o Renato Augusto, porque o torcedor está preocupado, Lázaro. Boa noite. Você já respondeu, não tem muita hipótese, a gente não sabe nem o adversário, não tem plano de jogo sem ter um jogo. E o time continuou jogando e fez um grande jogo na sequência sem o Renato Augusto, mas contamos com o Renato, entendemos que não foi e não vai ter nenhuma repercussão para a possibilidade de participação dele nas quartas de final, mas o time já jogou a sequência do jogo sem o Renato Augusto e bem. Fernando, tudo bem? Boa noite aqui, ó. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, da estreia do Caetano, como que você enxergou, do Matheus também pela primeira vez como titular, e por que não colocar da rodagem hoje para o Bidu? Por que a opção de manter o Fábio no time e deixou o Bidu de fora, ele que nunca nem jogou aqui ainda no estádio? Obrigado. Fala, boa noite, Rodrigo. Acho que não tinha vindo ainda aqui. Não, primeiro, muito boa, gostei da estreia do Caetano, uma estreia segura, boa participação no jogo, a gente tem conversado, ele chegou e no começo ele chegou lesionado, né, perdeu a primeira parte da pré-temporada, depois foi evoluindo e em alguns aspectos ali que a gente conversou bastante desde o início, ele tem trabalhado demais, é um cara muito empenhado e nessa busca da evolução dele, principalmente em alguns aspectos defensivos, ele fez um jogo muito seguro e a gente entendia que era isso, assim, às vezes eu sei, mas não queremos apressar etapas, nós temos isso claro, que as oportunidades vão surgir e o timing delas são importantes. E ele fez uma estreia muito satisfatória, que deu muita segurança a tudo que nós estamos vendo no treino, a evolução dele. E ele fez em jogo isso, importante, parabéns. O Araújo, iniciando como titular também, fez um jogo muito interessante. Um atleta que já veio, ele fez toda a participação dele já do 20, uma Copa São Paulo, para mim, um dos principais destaques do time. E aí ele veio entrando nos jogos e se soltando em treinamentos, enfim. E está num momento assim já mais tranquilo no dia a dia, com naturalidade, e fez isso no jogo, né? Entrou no jogo e participou bem, apareceu,
trocou de lado e continuou fazendo, participou dos gols, assim, ele com uma naturalidade, tem qualidade, tem virtudes físicas, recomposição, conseguiu fazer bem o papel que a gente esperava dele, também satisfeito pela participação dele no jogo, para mim foi muito boa também a participação dele. E o outro, o anão do Bidu, na verdade a gente tinha algumas situações para controle ali, né, de carga, enfim. E aí depois aí era a possibilidade de colocar o Pedro, por exemplo, no jogo, era a questão do Du, a gente já tinha uma situação ali nesse retorno, né, do Fagner, que ficou fora do último jogo para uma entrada, depois as trocas no meio campo, que a gente também já tinha algumas prioridades, então eram as necessidades, não era não oportunidade o Bidu, mas é que a gente tinha, né, a limitação ali das trocas e não tinha como oportunizar a todos. Ah, tá, desculpa. Eu entendi que você tinha falado em relação a ele ter entrado no jogo durante o jogo. Pensei que era pelas trocas. Não, é porque, na verdade, nessa linha do que a gente está buscando de trazer como oportunidade, o que eu penso em relação a isso é que um número muito grande de mudanças, você descaracteriza o time e acaba não sendo uma oportunidade real nem para Bidu, nem para Caetano, por exemplo. Então você traz muitas vezes, de uma vez, a gente quis manter uma estrutura do time, então a gente tinha pelos lados com Fagner, Juliano e o Yuri, que cai muito por ali, do outro lado com o Fábio, com o Renato e com o Roger, uma boa estrutura do time para você oportunizar bem as entradas dos demais. Então é isso que a gente tem buscado, é uma coisa que eu tenho falado já. A gente faz algumas trocas, mas o excesso de trocas às vezes tira uma melhor análise e você não acaba não dando uma oportunidade real para quem está entrando. Foi por isso. Lázaro, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Ô Lázaro, apesar da sua transparência com a gente nas entrevistas coletivas, a gente tenta decifrar um pouco sua cabeça também. Você, nessa última resposta, acabou falando que não gosta muito de mexer tanto na equipe. E a gente tenta entender cada vez mais, você tem uma base do time titular, por mais que você em algumas oportunidades fale que você tem vários titulares e tal. Mas para passar para o torcedor corintiano nessa fase de mata-mata de Paulistão, depois de 12 rodadas que o Corinthians jogou, já dá para a gente mais ou menos passar que é Rony, Juliano, Renato, Adson, Roger Guedes e Roberto, seu time titular? Obrigado. Boa noite, Capelanes. É o time que tem jogado, tem se repetido e se consolidou. E o que eu falo é da importância realmente de ter vários atletas crescendo. A entrada de vários atletas no jogo de hoje, por exemplo, e a estruturação que o time tem tido e a compreensão de todos da ideia de jogo vai facilitando também isso. Por isso que eu falo muito de alguns titulares a mais, não são 11, porque a temporada exige isso. É claro que no momento o time está criando uma cara que para esse momento agora seria um time titular. Mas isso é muito dinâmico e a gente sabe que essas trocas são iminentes e acontecem por vários motivos e por isso a preparação de todos e essa disputa interna é muito sadia, né? Essas entradas entrando bem de vários atletas em vários setores vai potencializando os dois lados, né? Quem está buscando o espaço e quem está ali também buscando crescer, isso é o que a gente tem buscado e por isso essa competitividade interna é muito sadia em todos os aspectos. Lázaro, boa noite. Aqui, à sua esquerda. Final de primeira fase é um bom momento para fazer alguns balanços e eu queria pedir um balanço sobre um ponto específico desse Corinthians que começa a temporada. Porque hoje, antes do jogo, antes de começar a última rodada, o Corinthians era o time que mais trocava passes no Campeonato Paulista. Tem um número de gols marcados na primeira fase bem razoável, 19 gols, é mais do que o Palmeiras, que é o líder geral do campeonato, por exemplo. Mas era, antes do início da rodada, um dos 5 times que menos finalizam no Campeonato Paulista. Eu queria saber se você está buscando exatamente que o Corinthians seja um time criterioso com a bola no pé, porque hoje, por exemplo, 64% de posse de bola e 10 finalizações. 10 finalizações não é tão pouco assim, mas para um time que tem 64% de posse de bola, imagina se possa finalizar mais. Se você quer que o Corinthians seja esse time criterioso com a bola para finalizar com qualidade, ou se está faltando transformar essa troca de passe, essa posse de bola, em um volume maior de finalizações. Obrigado. Boa noite. É um pouco disso. Claro que a gente quer e busca finalizar mais, mas a gente quer buscar situações de finalização que sejam, como você colocou, criterioso ou boas escolhas, né? Então, ao invés de algumas finalizações, às vezes que a gente sofre, por exemplo, que não fazem, né, não trazem um grande risco, a gente tem buscado construir bem e finalizações. Você pega as situações que essas finalizações geram, se você pegar das 10 e assistir,
grande maioria com potencial real de gol. Então é um time que está se caracterizando por essa construção e a aproximação, dinâmicas da parte ofensiva e finalizações. Uma do Yuri, que até escanteio, que ele não deu, pega no pé do goleiro, do Roger ali próximo. As finalizações são muito de chances reais. É claro que a gente quer aumentar, independente de qualquer coisa. A gente tem trazido algumas coisas que a gente precisa usufruir mais, e fizemos do Renato. Claro, o lance foi faltoso para mim, mas a finalização de fora é uma coisa que a gente tem buscado trazer mais e repetir, porque temos qualidade para isso, e a finalização do Renato espetacular, valia até deixar seguir, porque um gol desse é anular, mas são aspectos que vão nos ajudar a aumentar o nosso número de finalizações. Fernando, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Inicialmente, parabéns pela vitória. Com o fim da primeira fase do Paulista, eu gostaria de uma avaliação do que você pensou e almejou e o que a equipe conseguiu entregar ao longo desse tempo. Por favor. Boa noite, Gabriele. Eu acho que a equipe conseguiu ter bons momentos durante essa primeira fase, e eu acho que os bons momentos da equipe foram do nível interessante para o momento, para 12 jogos, para um mês e meio, enfim, de competição. Eu acho que isso é um ponto alto e ela veio crescendo ao longo da sequência, que é positivo. Né, que é positivo, o time tem conseguido repetir padrão, com mudanças agora também tem conseguido cada vez melhor manter situações durante o jogo. Então isso é um crescimento de um grupo, como a gente tem falado ali internamente, e é real. E eu acho que ela chega para uma parte agora, né, satisfatoriamente, assim, dentro de um curto período de montagem de uma nova ideia. A equipe tem dado boas amostras e chega num estágio interessante para iniciar essa parte dos mata-matas, que são diferentes, a gente sabe disso, mas ela tem se estruturado bem. Boa noite, Lázaro. Parabéns por mais uma vitória. Léo Caporalino, do Bate-Fundo Esportivo. Lázaro, também parabéns pela manutenção do mando de campo para essas quartas de final. E dentro disso, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse bom momento do Corinthians dentro de casa. No ano invencível, por enquanto, 15 gols marcados, 4 gols sofridos. O Corinthians vem bem dentro de casa, mas fora de casa o Corinthians ainda tem problemas, principalmente na intensidade das partidas. O que você pode fazer para melhorar esse aspecto, principalmente jogando fora de casa, a intensidade do Corinthians jogando fora de casa, para que continue jogando assim, da mesma maneira que joga dentro de casa, tranquilo, com mobilidade, com ataque, criando várias oportunidades. Lembrando que o Corinthians ainda tem a possibilidade de, numa eventual semifinal, ter a possibilidade de jogar fora de casa com o São Paulo como visitante. E assim, o Corinthians nessa temporada tem uma vitória contra o São Paulo como visitante. O que o Corinthians pode fazer para manter esse bom momento dentro de casa e também se espelhar com base nessas virtudes, jogando dentro de casa, para manter assim fora de casa também um bom retrospecto? Tá, vamos lá. Primeiro, dentro de casa, muito bom desempenho, bons resultados. É claro que tem um fator, a atmosfera, a torcida, tudo, né? A gente estava falando exatamente disso antes do início do jogo, né? Trazer 40 mil pessoas numa partida é inevitável, traz um outro olhar para o jogo, é impossível reproduzir isso. Mas a Arena também traz outras coisas, ela traz uma condição de jogo muito boa, uma qualidade de campo, enfim. E são coisas que acabam em alguns momentos fora de casa, e a gente tem que analisar bem os jogos fora de casa. Por exemplo, o último jogo nosso fora de casa, dentro da realidade do jogo, se você... Não sei se estava no jogo, mas enfim, o forte calor que estava lá tira. Então, em alguns momentos, o nosso jogo lá em Brasília também foi um jogo nessas condições. Então, alguns detalhes às vezes tiram, não é justificar, a gente sabe, tem buscado melhorar fora de casa. Poderíamos ter saído com uma vitória fora de casa no último jogo. Mas algumas condições que fora de casa, às vezes e a gente acabou enfrentando jogos com mais calor, com gramados mais altos, em alguns momentos fora de casa, que vai tirando essa melhor condição de uma intensidade durante todos os 90 minutos, enfim. O jogo da Portuguesa com 60 horas de um jogo, então tem alguns detalhes pontuais,
Não negamos que precisamos continuar buscando e temos discutido a respeito disso, da evolução fora de casa, mas eu tenho visto ela acontecer em alguns momentos. Fizemos um bom jogo contra o São Paulo, fizemos um bom jogo contra o Santos, na minha opinião, e são 2 gramados que permitem também uma melhor condição. Depois tivemos um jogo em Limeira, que era um gramado que tirava um pouco de uma condição, contra a Portuguesa também. Não são justificativas, mas são detalhes que às vezes temos que avaliar nessa avaliação de um desempenho, de uma intensidade fora de casa. E agora as quartas de final em casa, novamente, dentro de um cenário. Vamos aguardar e ver o desenrolar aí da última rodada aí, amanhã. Boa noite, Fernando. Matheus Pojoli, Bate-Fundo Esportivo. Lázaro, eu queria saber de você sobre o Paulinho. Hoje você promoveu a entrada dele após a digamos que, lesão do Renato Augusto ainda no primeiro tempo. E ele finalmente fez um gol novamente, né? Ficou 9 meses parado, retornou esse ano, entrou por algumas partidas. E uma das principais virtudes do Paulinho, que mesmo sendo um volante faz muitos gols, ele conseguiu fazer hoje. Além disso, ele foi muito importante no jogo hoje, com a ausência do Renato Augusto, chamou muita responsabilidade. Eu queria saber de você a importância que é ter um jogador desse, principalmente para a manutenção de elenco desse ano, pensando aí se não tiver o Renato Augusto em alguma partida. Obrigado. Pois é, o Paulinho primeiro é um grande exemplo, assim, né? É um cara muito determinado, enfim, não é fácil, é um cara que nunca tinha sofrido uma lesão. Gostou do vídeo? Não se esqueceu de deixar o seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, comentou e mandou para o máximo número de pessoas que você conhece. Dá uma passadinha também nas nossas outras redes sociais. Acompanhe todo o processo e tudo que está rolando por lá. Valeu!